Uniclac. Olá, meus amigos! Vamos continuar aí a nossa parte 2 dessa aula do título 2, né? Até rimou, parte 2 do título 2, e agora a gente vai falar da nomeação. Nomeação, o que é nomeação, professor? Nomeação, tá? Nomeação é uma forma de provimento, beleza? É uma forma de provimento. A nomeação, antes de mais nada, você tem que entender que essa nomeação aqui, ela é um ato de governo. Tá? É um ato de governo. Esse ato de governo é um ato sempre editado por um chefe de poder. Aí, ó, chefe de poder. No caso aqui, no município, nós temos o poder executivo e nós temos o poder legislativo. Quem que vai editar no poder executivo? O prefeito, o legislativo, o presidente da Câmara. Beleza, né? Nomeação. Tá? E nós temos aqui duas formas de nomeação, tá? Nós temos aqui a nomeação, preste atenção, primeiro caso, né, para provimento de cargos efetivos, ó, e cargos efetivos, que são os famosos concursados, e nós vamos ter a nomeação aqui para cargos comissionados. Ó, cargos não comissionados, né? Qual que é a diferença do cargo efetivo do cargo comissionado? É um só, tá? Um só. O cargo efetivo é aquele que requer concurso público. O cargo efetivo, depois de passar do estágio probatório e avaliação de desempenho, você passa a ter um instituto da... mas eu estou precisando de canetão aqui. Instituto da estabilidade, ó. Estabilidade. Certo? O cargo comissionado não precisa de concurso público, ele é chamado de ad nutum. Ou seja, né, de livre nomeação e livre exoneração. Tá? Isso aqui é a nomeação. Professor, nomeação, vamos pegar o caso 1, que é o mais importante para nós. Então você tem que ter as escadinhas, você tem que ter a realização do concurso público. Ó, concurso público. Certo? Depois do concurso público, o concurso público vai ser homologado, tá? Aí você vai ter aqui, ó, o passo aqui, ó, que é o que? A nomeação. Depois da nomeação, né, pelo chefe do executivo, que é um ato do governo, você vai para a próxima fase, que é a posse, tá? É a posse, né? Então, a nomeação far-se-á pelo chefe do Poder Executivo, respectivamente, em caráter efetivo, o concursado, quando se tratar de cargo provido mediante aprovação prévia em concurso público. Beleza. Então, nomeação, nós temos dois tipos de nomeação. Primeiro, para cargo efetivo, esse item 1, que eu acabei de explicar para vocês aqui. E temos o item 2, que eu vou subir aqui a lousa, só estou apagando aqui para melhor entendimento. Vamos lá, item 2, né? Para quando que é o 2 aqui? Em comissão, quando se tratar de cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração. Qual que é o nome que o cara coloca aqui? Ad nutum, né? Ou seja, livre nomeação e exoneração. O servidor efetivo ocupante de cargo em comissão poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições que a atual ocupa o interesse em que deverá optar pelo subsídio dele durante o período da interinalidade, né? Isso aqui é um dispositivo específico do Estatuto, né? Então, o que acontece? Olha só, o cara é um servidor efetivo, ok? Ele foi nomeado um cargo de comissão. Por exemplo, ele é superintendente de planejamento. Beleza. Tá aí. Lembre que eu disse para vocês, a Constituição, uma pessoa, um CPF, um cargo. Tanto efetivo quanto comissão. Essa é a regra geral. Tá? Tem as exceções que a gente vai tratar. Uma delas está aqui, que é você ocupar um cargo de comissão interino. O que acontece? Você é superintendente de planejamento. Só que não tem ninguém para responder pela pasta de gestão de pessoas. Está vago. Então, o prefeito, por ato próprio, poderá designar você para você responder tanto pela a função, tá? Tanto pela função lá da superintendência de planejamento, quanto por outros. Qual que vai ser a remuneração, professor?
critério de opção, ou seja, você pode receber um salário só durante essa percepção. O servidor efetivo não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto o previsto no artigo anterior, caso de interino, provisório, e nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Então, ele não recebe jeton, né? Então, servidor efetivo, qual que é a regra dele? Ele só pode exercer, tá certo, um cargo em comissão. E, claro, vai ter uma comissão apenas. Aí está proibido ele receber o quê? Percepções, né, de órgãos de deliberação colegiado. Por exemplo, um colegiado que tem em todos os municípios, colegiado lá, Conselho Estadual de Educação. Quem participa do conselho, ele recebe lá um jeton, só que o servidor efetivo não recebe. O disposto no caput não se aplica à remuneração pela participação de conselho de administração e fiscal das empresas públicas e sociedade de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como as quaisquer empresas e entidades em que o município, direto ou indiretamente, detenha participação no capital social, observando o que respeito no que dispuser. Então, isso aqui é uma exceção para a participação de receber o jeton dos órgãos de deliberação coletiva. Por exemplo, o município de Sorriso tem lá uma empresa pública que tem um conselho fiscal, tá? Uma empresa pública de saneamento básico. E aí, pelo estatuto da empresa, essa empresa pública, todos os membros do conselho fiscal e do conselho de administração recebem lá, por exemplo, R$ 1.000 por reunião. Beleza. Neste caso, se tratando de empresas públicas e sociedade de economia mista, eles poderão receber uma participaçãozinha aí, né? Poderão receber uma remuneração aí, pode ser receber essa remuneração. O servidor vinculado ao regime desta lei poderá acumular licitamente 2 cargos efetivos. Investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, na hipótese de que houver compatibilidade de horário tal, um deles será declarado autoridade competente, né? Então, o que acontece? Que acumular 2 cargos efetivos. O que é isso aqui, professor? Esse cara aqui, a Constituição de 88, lá no seu artigo 37, tá? Inciso 16, ok? Da Constituição Federal de 88, trouxe 3 hipóteses na qual o cargo público, a pessoa poderá ocupar 2 cargos públicos. Qual que é a regra geral? Gente, a Constituição de 88 trouxe uma tratativa muito interessante em relação a cargos públicos. Falou o seguinte: cargo público é santo. Cargo público é um CPF, uma pessoa, um cargo público. Essa é a regra geral. Só que esse artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, trouxe 3 exceções. 2 no texto original, tá certo? E outra trouxe lá, outra depois das emendas constitucionais. Ele trouxe 3 exceções que possibilitam 2 cargos. Primeira, 2 cargos de professor. Aí. 2 cargos de professor. Aí, ó. Direito de cátedra, né? Direito de cátedra. De que é o direito de cátedra? Daquele direito onde é a disseminação do conhecimento. Então, você pode ocupar 2 cadeiras de professor. O professor pode ocupar uma da estadual, outra da federal? Pode. Agora, tem alguns cargos de professores que você recebe uma remuneração a mais, dedicação exclusiva, que você se compromete a trabalhar somente para aquele órgão. Mas você pode ter 2 vínculos de professor. 2 vínculos de professor. Tá aqui. Segunda hipótese, professor, um cargo de professor. Tá? Vou colocar assim, ó. Um de professor, mais um técnico científico. Aí. Tá? Um de professor e um de técnico. Você pode ocupar 2 cargos públicos. Isso cai em prova de concurso. Por quê? Cara, você pega aí, vamos colocar aí na minha área, cara lá de planejamento, cara de legislação do Estado. São os caras que mais sabem disso. Se ele não puder, aí o que acontece? O Constituinte, isso está no texto original da Constituição de 88, falou o seguinte: cara, esse cara tem muito a ensinar, muito a dar aula, disseminar, produzir conhecimento. Então, ele trabalha na repartição do dia, por exemplo, e à noite ele pode ter um cargo numa universidade para poder disseminar o conhecimento. Tá? Então, ele pode fazer isso. Tá? Perfeito? Então, ele pode ocupar 2 cargos de professor, um cargo de professor, outro técnico científico. Né? Agora, não é qualquer cargo, né? Tem que ser um cargo técnico científico. Por exemplo, o cara é motorista, servidor público.
Cara, o cargo de motorista não é um cargo técnico, não é um cargo científico, então ele não poderá ocupar. Agora, o cara é delegado de polícia, claro, esse é um cargo técnico, é um cargo científico, ele poderá acumular o cargo de delegado, por exemplo, o cargo de professor, e aí nós temos e nós temos aqui o terceiro caso de acumular 2 cargos públicos, são 2 de profissionais da saúde, tá? Desde que tenha aí uma representação de conselho de classe. Então, são as hipóteses aí que nós temos, tá? Previstas para acumular o cargo. Beleza, então estamos falando o quê? De acúmulo de cargo. Ótimo, tá? Então, 2 cargos, 3 hipóteses aqui. O que acontece? O cara ocupa 2 cargos de professor e o cara vai ser nomeado superintendente de educação. E aí, professor? Neste caso, ele vai ser afastado de 2 cargos efetivos, tá? Na hipótese que houver, em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles. Então, o que acontece? Regra geral, o cara ocupa 2 cargos, ele foi nomeado para um cargo de comissão, o cara 2 cargos de professor, o cara foi lá e foi nomeado para o cargo de superintendente da educação. Beleza. Regra geral, afasta os 2. E ele vai receber o quê? Critério de opção. Ele vai receber o maior salário, uma remuneração só. Agora, ele tem uma cadeira à noite. Então, ele pode muito bem exercer a sua função durante o dia de superintendente de educação. Ele vai afastar de um cargo, vai ocupar a comissão do outro, ok? E ele vai ter, como que tem compatibilidade de horários, o outro, ele trabalha no outro à noite. Então, ele recebe aí as 2 remunerações, né? Muito legal esse dispositivo aqui, né? E agora, professor, agora a gente vai falar da posse. Aí, a posse, né? O que é a posse? Tá? A posse é aquele processo. Ocorre a posse depois da nomeação. Tá? Então, ocorre a posse depois da nomeação. O cara foi nomeado no Diário Oficial. Resolvo nomear Luiz Antônio de Carvalho para o cargo tal. Aí você tem um prazo para você se apresentar. O que é a posse? A posse é um ato formal. A posse é um ato solene. A posse é para comprovação que você atende todos os requisitos do edital. Isso que é a posse. Então, é um ato formal. Tá? São competentes para dar posse. Tá? Para dar posse, né? Olha, posse, né? Então, não é nomeação. Nomeação é somente o quê? Chefe de governo. Beleza, tá? E aí, o que acontece com a posse, né? Beleza, ó. O prefeito, os ocupantes de cargos de sua confiança imediata, de provimento efetivo do Poder Executivo, da administração direta das fundações e autarquias. Então, quem pode dar posse aqui, na verdade, está aqui o prefeito, que vai assinar o termo de posse, né? E o presidente da Câmara para os ocupantes de cargo de confiança, tá? E os de cargo de provimento efetivo do Legislativo. Então, o estatuto aqui foi bem restrito, né? Tá certo? Você pega aqui do governo do estado de Mato Grosso, por exemplo, né? O governador, né? Coloquei Mauro Mendes, mas pode ser qualquer um outro governador, né? Ele nomeia. Quem dá posse não é ele, é muito grande. Então, ele que vai dar posse vai ser a autoridade lá dos recursos humanos, porque ela vai ter que conferir. Tá? Quem é o elemento da posse? Então, chega lá na posse, você vai ter um prazo para se apresentar a documentação segundo o setor responsável do município. Lá você vai apresentar todas as certidões, todas as declarações necessárias, vai fazer um juramento, vai ser empossado, você vai assinar um termo de posse e vai também, tá, a autoridade competente que conferiu a sua documentação, inclusive atestado médico, físico, mental, vai te dar o termo de posse. Ali você passa a ser oficialmente servidor público. Com a lavratura do termo de posse, você passa a ser servidor público. Não é com a nomeação. Beleza? Fechou? Vamos lá. Vamos lá. 24. O que trata o artigo 24? O artigo 24 vai tratar das formalidades dessa posse. Daí, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse. Por isso que é um ato formal, é um documento. Pela autoridade competente e pelo empossado, pelo o burocrata do município que conferiu a documentação e pelo empossado, no qual deverá constar cargo público a ser ocupado, que não poderá ser alterado unilateralmente por qualquer das partes, mas ressalvadas atos de ofícios previstos na lei. Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Isso aqui cai em concurso. Posse, somente nomeação. Aí você tem 2 nomeações, cargo efetivo, o concursado e o comissionado. Então, o comissionado toma posse? Toma posse também. Tá? Toma posse também. Aí você tem que entender, aqui você já foi nomeado. Nomeação é um ato de governo. Tá? O prefeito nomeou você, beleza.
Aí você vai ter que ter um prazo para apresentar a documentação para você assinar seu termo de posse. Qual é esse prazo? Parágrafo 2º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de convocação, que é o nome desse ato, nomeação, podendo ser prorrogado por igual período, a pedido do interessado, e a autorização ficará a critério do chefe do executivo. Isso aqui é questão de prova. Questão de prova, tá? Então, qual que é o prazo? Ó, prazo da posse. Ó, atenção, tá? 30 dias mais 30 dias. Então, prazo máximo possível, 60 dias. Tem que estar no seu caderno esse cara aí. Tá? 60 dias, né? E essa prorrogação, professor, ela é automática? Não. Essa prorrogação necessita de provocação. Ó, tem que ser provocada. O cara chegou, passou lá os 30 dias, né? Estamos falando da posse, tá? Então, o que acontece aqui? Antes da posse, você vai ter um ato de nomeação. Tá? Um ato de nomeação. Perfeito. Tá? Aí, no ato de nomeação, a partir que foi nomeado, publicado no diário, você tem 30 dias para assinar o termo de posse. O que acontece? Você não conseguiu levantar toda a documentação. Você pode pedir o quê? A prorrogação, mas é a pedido. Se você não pediu, é um prazo fatal. Ok. O que acontece, professor? O que acontece aqui? Vem comigo, vem comigo. Nesse 30 dias, tá? O que acontece aqui, professor? O cara deixou passar os 30 dias e não pediu prorrogação. E aí? Decaiu o seu direito de posse. Aqui é um prazo fatal, você tem que cumprir. E aí, professor? Aí, a administração pública, na sua ausência que você deveria tomar posse, você não tomou posse, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ó, ele vai cancelar esse ato aqui. Gente, ele chegou a tomar posse? Não. Ele não chegou a tomar posse. Professor, qual que é o principal efeito jurídico com a posse? Atenção, qual é o principal efeito jurídico com a realização da posse? É muito simples. A partir daquele momento, ele passa a ser o quê? Servidor público. Ele é servidor público. Então, o primeiro efeito jurídico é que ele passa a ser servidor público. Como não ocorreu a posse, o que vai acontecer com o cara? Ele vai tornar, olha só, tornar sem efeito a nomeação. Aí, ó. Tornar sem efeito a nomeação é o nome para desfazer a nomeação do cara. Tá? Tornar sem efeito a nomeação aí. Então, isso aqui é a posse, beleza? Então, posse, 30 mais 30. Professor, por que você está falando isso? Vamos lá. Você vai lá, você pega aqui, ó, vamos lá, ó, a lei 8.112 de 90. O que acontece? Ela é 30 dias sem prorrogação. Lei complementar 04 de 90. 30 dias sem prorrogação. Tá? Lei complementar 140, que é do Sorriso, 30 mais 30. Lei complementar dos servidores da Lei Orgânica do município de Cuiabá, referente à educação, é 30 dias prorrogáveis por mais 5 dias. Então, este prazo, ele é o quê? Ele é variável. Tá? Ele é variável. Beleza? Cara, um dos assuntos mais cobrados é esse cara aqui. Então, prazo 30 mais 30, expliquei para vocês, tem que ser provocada a prorrogação. Tá? Então, há o ato de nomeação, é um termo formal para verificar. Agora, o seguinte, o cara é já servidor da prefeitura. Tá? O cara já é servidor da prefeitura. Beleza. Tá? Ele faz um concurso e passa. Ele foi nomeado. Só que, durante a sua nomeação, como ele já ocupa um cargo na prefeitura, o cara está de licença. Ele está afastado. E aí, professor? Cara, o estatuto é o seguinte, o cara está de férias. O estatuto é muito família. Ele quer a preservação da família, quer a preservação dos seus direitos. Tá? Ele quer fomentar isso. Aí é o seguinte, como ele já é servidor público, é uma posse em outro cargo, o prazo dele passará a contar de acordo com o parágrafo 3º.
Em se tratando de servidor que esteja na data da publicação do ato de convocação, que é a nomeação dele, em licença previstas tal, afastado nas hipóteses tal, inclusive férias, né? O prazo será contado do término do impedimento. Tá? Por que isso? Vamos supor que o cara está de férias, cara, ele vai ter que interromper as férias dele para tomar posse. Não, ele tem que ir lá se divertir com a família dele, só depois, tá, que vencido o prazo do seu impedimento, que pode ser uma das licenças ou um dos seus afastamentos, que passará a contar o que? O prazo, tá? Vai passar a contar aí o seu prazo. Beleza? O prazo é aí dos 30 dias mais 30 dias que ele tem direito. Tá? É vedada posse mediante procuração. Aí é outro dispositivo muito importante. Tá? Todos os estatutos até hoje que eu tive a oportunidade de ministrar é o seguinte: a posse ele poderá ser feita por procuração específica. Então isso aqui, gente, atenção, isso aqui é potencial questão de prova. Você vai no Estatuto Federal, está lá, posse é permitida procuração específica. Como assim? O cara lá, tá certo, ele é da iniciativa privada, tá? Ele faz o concurso, ele estuda pra caramba. E aí é o seguinte, ele se programa para uma férias para a Europa com a sua família, tá certo? Com a sua família. Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para você, pedir desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas este vídeo é um vídeo demonstrativo dos nossos cursos aqui da Lá Concursos, especificamente voltados aí para concursos para o município de Sorriso. Se você quer continuar assistindo essa videoaula, você quer o material de apoio do professor, você quer acessar via site, onde nós temos, aliás, um plano de controle de desempenho do aluno, clica aqui embaixo, tem um link, a gente está fazendo um valor promocional aí, a lei orgânica do município mais o estatuto, gravado com essa qualidade, por apenas esse combo, tá? Por apenas aí R$30, tá? R$30 aí é um preço bastante promocional por um conhecimento de alto nível. E detalhe, se você vai fazer o concurso de Sorriso, clica aqui embaixo na nossa área de vendas, nós temos diversos cursos específicos, inclusive iremos fazer um grande aulão de véspera. Beleza? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.